Hebreus capítulo 11, versículos de 4 a 7, diz assim a palavra do nosso Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos, ó Deus, diante da Tua palavra, Senhor. Ela nos traz verdades que, ó Deus, nem sempre temos vividos em observação delas, ó Deus. Nem sempre nossas vidas, ó Pai, têm sido moldadas pelas verdades da Tua palavra. E esse é o momento, ó Deus, em que o Senhor, ó Deus, pelo poder do Teu Santo Espírito, poderá, ó Pai, refrescar nossas mentes, nossos corações, a respeito, ó Deus, destas verdades tão importantes que devemos não apenas crer, mas pelas quais devemos viver. Ó Deus, devemos moldar todas as nossas ações, todas as coisas das nossas vidas. Que nesse momento, ó Deus, o Espírito Santo nos entregue a Tua palavra ao mais profundo do coração dos Teus filhos e filhas, para que saiam daqui, ó Pai, transformados, para que saiam daqui, ó Deus, cheios da vida que dela, ó Pai, floresce para as nossas vidas, para que possamos viver vidas mais agradáveis ao Senhor. É o que nós pedimos no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, nós começamos no domingo passado as exposições no capítulo 11 e adentramos de maneira mais direta e mais específica ao tema da fé. Fé que é o meio pelo qual a perseverança que vem sendo o objetivo, o trabalho do autor aqui para a vida destes irmãos da igreja hebraica possa ser de fato nutrido, alcançado para o bem deles. Fé de que tanto precisamos, mas fé que é o assunto que nós poderíamos dizer mais importante ou um dos mais importantes para os cristãos. A fé ela é o instrumento pelo qual primeiro nós recebemos os benefícios do Evangelho, a fé salvadora, mas a fé também é um instrumento primordial do Espírito Santo em nosso crescimento contínuo de graça, na graça. É o meio pelo qual nós caminhamos a vida cristã. Nós vimos no domingo passado, no versículo 1, que a fé é definida como a confiança inabalável na realidade do mundo, ainda que não vista, e a certeza das promessas de Deus, ainda que não cumpridas. Vimos que quando o autor ele estabeleceu a definição, o conceito que é encontrado nos versículos 1, 2 e 3, que ele tinha em vista uma fé que é a fé para a caminhada cristã, para o contínuo processo nosso na caminhada cristã. Ela é diferente do nosso entendimento de fé salvadora, que é a confiança em Jesus como o nosso Salvador, o nosso substituto, aquele que, pela sua justiça, imputa-nos salvação. E aqui, meus irmãos, nós continuaremos um pouco mais sobre isso. Vamos olhar, por exemplo, no versículo 6, que
Fé é acreditar no que você não pode ver. Vejam comigo novamente o verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, mesmo que os teus sentidos não possam ver a Deus. Nós não terminamos com a fé quando professamos a fé no Senhor Jesus Cristo uma primeira vez. Nós ali estamos apenas começando na fé. E é claro, é muito mais fácil dizer a fé, ou dizer que se tem fé, do que fazer, do que de fato viver pela fé. Às vezes, as pessoas até falam que a fé é a coisa mais fácil do mundo. Fazem parecer, inclusive, o seguinte, que pela bondade de Deus, Ele teria deixado de exigir que nós guardássemos os seus mandamentos para a salvação, reduzindo as coisas todas a algo muito fácil, acreditar nele. O que nós vemos, o que nós acompanhamos, o que a palavra de Deus nos deixa claro é que não é simples e não é fácil assim. A fé não é a coisa mais fácil do mundo. A verdadeira fé, meus irmãos, é a coisa mais difícil do mundo. Ela vai diretamente contra toda a tendência do nosso coração. Ninguém, na verdade, nunca crê por si mesmo. Ninguém pode acreditar por si mesmo. A própria Escritura deixa-nos claro de que a fé é um dom do nosso Deus. Se o Senhor Deus não a conceder a nós, nós não seremos capazes de, pela força do nosso próprio coração, acreditar no Senhor, confiar no Senhor. Esta é a grande verdade a respeito da fé. Não temos fé uma vez na vida e depois passamos para algo mais importante. Deus, Ele nos edifica em comunhão com Ele pela fé, que será constante até o último dia das nossas vidas. Portanto, a fé que se cultiva é algo que nos acompanha por todo o caminho. E é muito importante que nós entendamos que ela é crucial, ela é fundamental, ela é indispensável para a vida cristã. Aqui na nossa passagem, o autor ele vai começar a empilhar o que nós chamamos de galeria da fé. Ele vai começar a expor-nos exemplos de fé do Antigo Testamento, com o propósito de nos exortar a sermos aqueles que perseveram na fé. Ele quer que nós continuemos na confiança no Senhor Deus. Nós vimos no domingo passado o início desse objetivo do autor. Nós vimos ele descrevendo a fé, vimos ele fazer-nos um apelo para que tenhamos a fé que persevera e que foi historicamente demonstrada a começar pela crença comum na criação do Senhor Deus por sua palavra. E hoje ele vai avançar sobre alguns nomes. Ele vai começar aqui na nossa sessão de hoje com 3 nomes antediluvianos, homens que viveram antes do dilúvio e que foram todos eles exemplos de fé. Mas ter a mesma fé, e essa será uma das lições mais importantes aqui, não significava que eles viveriam as mesmas vidas. Abel, por exemplo, teve fé e foi assassinado. Enoque teve fé e não morreu. Noé teve fé e todos os outros morreram. Não podemos prever ou controlar o resultado de nossas vidas. Nós queremos, é claro, o resultado de Enoque. Nós gostaríamos de não passar pela morte e ir direto para a presença do Senhor. Mas é Deus quem vai decidir isso, como sempre decidiu. O nosso e a nossa parte aqui é crer, sempre crer, entendendo que é crendo que perseveramos. Então nós olharemos aqui 3 homens que viveram pela fé, mas tiveram vidas diferentes. Em primeiro lugar, vamos olhar para Abel, versículo 4. Leia comigo novamente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo,
tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Meus irmãos, vemos aqui o autor trazer de volta o que nós encontramos lá no Gênesis. O sacrifício de Abel e o testemunho que dele resulta passa a ser aquilo que o autor nos traz aqui. Pela fé, o texto diz que Abel ofereceu a Deus um sacrifício que é considerado melhor do que o de Caim. Melhor no sentido de ter sido aceitável a Deus. O autor ele está aqui dizendo pelo menos uma coisa com muita clareza para a gente. A fé de Abel distinguia seu sacrifício de Caim e era aceitável aos olhos de Deus. O autor ele não está discutindo uma discussão comum, um debate comum que nós temos sobre o que de fato fez o sacrifício de Abel ter sido aceito ou não, se o princípio regulador do culto, o fato dele ter feito a sua oferta com base no sacrifício que era exigido, ou se simplesmente é a fé que torna aqui o sacrifício aceitável, dispensando qualquer argumentação quanto ao princípio regulador do culto. O ponto que nos é importante é a expressão que começa na sessão anterior. Pela fé. Pela fé, Abel se tornou distinto de Caim. Mesmo que o ponto tenha sido que Caim tenha oferecido um sacrifício em desacordo com o que estava prescrito, e Abel o tenha oferecido de acordo com o que estava prescrito, o ponto que fez a diferença foi a fé. Seja pela escolha correta do sacrifício, ou seja pelo agrado de Deus, de ponta a ponta, é pela fé que torna as ações de Abel distintas e aceitáveis aos olhos do Senhor Deus. Por causa daquela atitude de fé de Abel oferecida a Deus, é que Deus então testifica da sua justiça pela fé para Abel. E eu acredito, meus irmãos, que este ponto resolve uma dúvida muito comum que alguns têm. Ah, pastor, Abel está na nova terra, estará conosco em novos céus e nova terra? Meus irmãos, esse texto não deixa dúvidas. Esse texto, quando diz pela fé, ele não está dizendo apenas que pontualmente e ocasionalmente Abel teria agradado ao Senhor Deus. Significa claramente que a justiça que é imputada para a salvação pela fé era algo presente na vida de Abel. Do contrário, em toda a extensão, o seu culto também teria sido rejeitado pelo Senhor. Mas uma coisa interessante que o texto diz é que, mesmo depois de morto, ele ainda fala. Abel morto ainda fala, como embora morto, ele ainda fala. Porque, meus irmãos, o seu exemplo de fé continua sendo um exemplo para nós até hoje. Ecoou por todas as épocas o exemplo de fé de Abel para todas as vidas, para todos os crentes depois dele. De um homem fiel, e que permaneceu fiel, inclusive diante de ser assassinado, e assassinado por sua fidelidade. Abel, ele é morto pelo seu irmão, também além dos ciúmes e da maldade, a perversidade do coração de Caim, é morto porque era fiel. Não fosse Abel um homem que vivia pela fé, ele não teria atraído sobre si a ira assassina de seu irmão. A sua própria morte é uma provação para ele. Você poderia olhar para a história de Abel e dizer que a sua fé não lhe trouxe muita coisa. Não, pastor, sendo sincero, o que eu sei da vida de Abel? O que há de exemplos, o que há de modelos exibidos por ele, que fazem dele alguém tão importante para mim, que fala até hoje, mesmo estando morto? Pela manhã nós vimos um pouco sobre isso. Nós dizemos que na Escritura nós não temos aqui um livro de heróis. Há um herói com H maiúsculo. Por mais que nós tenhamos alguns que podem eventualmente
serem tidos como algum tipo de herói. O ponto importante do exemplo de qualquer um não seriam eles como outros modelos de moralidade para a gente, mas aquilo que é fundamental, acima de qualquer tentativa de moralidade, pela fé. Pela fé, Abel se tornou para nós um grande testemunho. E é isso que você precisa entender. Essa expressão é das mais importantes da Escritura. Pela fé. Pela fé. Assim como, mas Deus. Assim como expressões gloriosas como tudo está feito, está consumado. Eis que faço novas todas as coisas. Inclua nos seus pensamentos a expressão pela fé. Você deveria acordar de manhã e lembrar de Abel e dizer, pela fé, Abel se tornou um homem aprovado pelo Senhor. E na hora que você sai para tomar o seu lanche do meio da manhã, você deveria dizer, pela fé. Pela fé, deveria acompanhar todos os seus atos seguintes no teu ambiente de trabalho, até que você fosse para o teu almoço. E no almoço você deveria estar dizendo, pela fé. Entrar na sua tarde, invadir até o final dela, entrar pela noite adentro dizendo, pela fé eu devo viver. Este foi um grande presente que Abel deu a nós. Você, meus queridos irmãos, vocês, assim como Abel, irão suportar injustiças. A injustiça que é própria desse mundo quebrado e injusto. E você vai suportar estas injustiças sendo como Abel, como um homem de fé, que diante da injustiça do seu irmão é um testemunho eterno de fé e do favor de Deus para aqueles que a têm. Diante da injustiça desse mundo, se lembre de Abel. Quando este mundo te esbofetear, te machucar, te agredir, foi injusto com você, lembre de Abel e diga, pela fé. Agora veja, há aqui esse paradoxo da fé, que em nossa vida nós somos chamados a crer. E às vezes parece que confiar em Deus e nada nos beneficia. É o que parece na situação de Abel, de muitos outros, e é o que em alguns momentos da sua vida estará presente. O paradoxo da fé é em que você é chamado a crer, mas olhando pela lógica humana e pela lógica deste mundo, você talvez diga, mas quais têm sido os benefícios de crer? Onde Deus está me beneficiando quando eu sou perseguido? Quando eu sofro injustiça? Quando querem me assassinar? Veja, meus irmãos, parece que estas coisas se contradizem, mas ainda assim elas concordam perfeitamente uma coisa com a outra. O Espírito de Deus, ele nos mostra coisas ocultas, coisas que não vemos, coisas que normalmente os nossos sentidos não veriam, nossos olhos, nossos ouvidos não ouviriam com facilidade neste mundo quebrado e caído, cujo conhecimento não se pode alcançar de maneira humana. Então o Espírito de Deus nos revela estas coisas. E a vida eterna, ela é prometida para nós, para aqueles que ainda passarão pela morte, para que possam conhecer a ressurreição. A ressurreição nos é prometida, mesmo sabendo que nós ainda estamos envolvidos com corrupção. Somos declarados justos por Deus, mas o pecado ainda habita dentro de nós. E nós ouvimos que somos abençoados, mas enquanto isso, ainda somos oprimidos por misérias incalculáveis nessa vida. Todos paradoxos, todas aparentes contradições, mas coisas que pelo Espírito nós conhecemos e nós cremos que são reais, que são realidades substanciais, que elas estão aí para aqueles que podem ver com os olhos do Espírito. Nos prometido uma abundância de coisas boas, mas muitas vezes nós estamos ainda no meio de coisas ruins.
Deus anuncia que virá o nosso socorro, mas parece estar surdo aos nossos clamores. É assim que ainda viveremos por um tempo, e é por isso que a única maneira de viver é pela fé. A minha irmã, ela descobriu essa semana um nódulo maligno no seio. A minha caçula. Há pouco tempo eu sepultei meu pai. Dá medo, dói. Mas ontem à noite, nós conversávamos no final da noite, falando de pela fé. É pela fé que nós enfrentamos com coragem estas coisas ruins, difíceis, dolorosas. Pela fé isso é possível. Sem fé, nós nos tornaremos pessoas amargas e derrotadas antes mesmo de começarmos. É por isso que nós precisamos de Abel. Precisamos andar com ele. O que nos aconteceria, meus irmãos, se não confiássemos em nossa esperança e se nossas mentes não se colocassem acima do mundo? Do meio das trevas, por meio da resplandecente palavra de Deus e seu Espírito, o que mais teríamos? Quem seríamos nós sem isso? Seríamos o que há de pior entre as pessoas. Gente sem esperança, mergulhadas e afogadas em suas misérias, em seus tormentos, em suas dores e angústias, sem qualquer vislumbre de esperança. Ou então nos alimentando das terríveis coisas do engano, do auto-engano. A fé é, portanto, meus irmãos, corretamente chamada de substância das coisas que ainda são o objeto da esperança. E a evidência das coisas que não se veem. A perspectiva de fé, meus irmãos, nos faz olhar para esses tipos de circunstâncias em nossas vidas de uma maneira totalmente diferente do que faríamos de uma outra forma. A fé é o que separa homens de meninos, nós poderíamos dizer. A fé é o que separa gigantes espirituais de tragédias ambulantes sob a forma de humanidade. Você já deve ter estado com uma pessoa cuja experiência difícil, algo da infância, da circunstância da própria vida, do presente, de familiares, pessoas amadas, a transformou totalmente em uma pessoa amarga. E uma pessoa amarga que não é nada além do que uma pessoa que não consegue ver nada além do que os seus olhos são capazes de ver. Tem um desenho de quando eu era menino que eu tenho uma ligação muito afetiva com ele até hoje. Quando eu era moleque eu queria ser, o Lion. Eu não sei quantos conhecem o Thundercats. Thundercats era o desenho que tinha lá, o Pantro, a Chitara, tinha o Willy Cat, o Willy Kit, os gatinhos menores lá, eram gatos, alienígenas que haviam chegado num planeta. E há uma coisa interessante ali, ele tinha uma espada chamada Olho de Tandera. E ele, quando queria acionar parte dos seus poderes, das suas vantagens sobre o inimigo, ele dizia: espada de Tandera, me dê a visão além do alcance. E ele via muito além do alcance. Nós temos uma espada de Tandera muito melhor, muito mais poderosa, e que nos faz ver coisas muito mais incríveis, de um poder real, substancial, e que é exatamente tudo sobre a nossa esperança. Nós temos a fé. Pela fé, meus irmãos, nós temos a visão além do alcance. É a fé que nos livra de termos corações amargos e não sermos capazes de ver além do que os nossos olhos veem. Viva como Abel.
Ele está morto, mas ele fala até hoje, ele sussurra nesta noite no seu ouvido, dizendo: irmãozinho, irmãzinha amados, tenham fé. Pela fé vocês verão muito além. Qual é, meus irmãos, a diferença? Qual é a diferença para a vida das pessoas? Você deve conhecer alguém que passou exatamente pela mesma coisa e não está imerso em amargura, mas está cheio de brilho e de esperança. Esta é uma pessoa como Abel. Esta é uma pessoa que vive pela fé. E a diferença é exatamente pelo fato de que a perspectiva da fé, ela muda tudo. A nossa irmã Kátia também fará uma cirurgia. Ela vai lutar pela sua saúde. E Kátia, você vai lá com coragem, pela fé. Porque o Senhor Deus faz você ver além do alcance. Você vê coisas maiores. Isso faz com que nós sejamos corajosos, ousados, confiados, confiantes. É isso que Abel está falando aos nossos corações até hoje. Mas o texto também nos traz um segundo personagem aqui. No versículo 5, vejam comigo, ele diz: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Aqui ele muda o exemplo para uma pessoa que vive da mesma maneira, mas tem uma experiência diferente. É muito diferente a experiência de Enoque em relação à de Abel. Aqui está Enoque, que teve fé, que viveu pela fé e cuja fé o levou ao prazer de Deus de tal maneira que ele foi levado para casa mais cedo. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não ver a morte, diz o texto. Em outras palavras, Enoque, ele foi levado à presença de Deus à parte da morte, que nos traz tantas dores, tanto luto, nos machuca tanto. E foi um testemunho do próprio prazer de Deus, do deleite de Deus na fé de Enoque. O prazer que Deus teve nele foi obtido pela fé de Enoque. A fé foi aqui, meus irmãos, acentuadamente o instrumento na comunhão de Enoque com Deus, que deu testemunho do prazer de Deus nele e levou Deus a tirar o justo Enoque do mundo. Pare para pensar um pouquinho agora. Nós normalmente pensamos apenas nas vantagens, nos benefícios aqui de Enoque não ter morrido. É lógico que o deleite e o prazer de Deus sobre Enoque é algo grandioso. E da perspectiva de Enoque nos faz desejar esta maneira diferente de terminar pela fé. Mas eu quero que você perceba da perspectiva de Deus, o Todo-Poderoso, o Deus infinito em suas perfeições. Ele deleitou-se, ele teve prazer em Enoque ao ponto de levá-lo à sua santa presença sem morte. O que você deseja de Deus? O que você espera Deus expresse, Deus sinta, Deus tenha a respeito de você? Aqui o texto está encorajando você, está dizendo para você: olha, a fé não é apenas o caminho pelo qual nós temos comunhão com Deus. A fé é o meio pelo qual nós enchemos o coração de Deus de deleite, de prazer. Você confiar nele enche-o de prazer e de deleite. Agora, negativamente, isso também é verdadeiro.
se você não confia nele, se você não vive uma vida confiada nele, você consegue imaginar o quanto de desprazer você estabelece sobre o coração de Deus, sobre os afetos do Senhor Deus. Antes do culto começar, o Oséias falava comigo sobre isso, sobre sofrimento de Deus. Eu quero que você entenda que Deus tem afeições, são todas afeições santas. São todas afeições muito distintas das nossas afeições. Isso torna ainda mais grandiosa a imaginação do que significa um deleite, um prazer de Deus. É muito maior do que qualquer deleite ou do que qualquer prazer que você possa sentir. E Deus se deleitou neste homem. Então Enoque também está sussurrando sobre seus ouvidos esta noite, dizendo: meu irmão, minha irmã, pela fé experimentem a comunhão com Deus e veja Ele se deleitar, Ele ter prazer na sua fé, na sua confiança nele. E então, o autor ele vai, antes de prosseguir, fazer aqui uma anotação importante. O verso 6 que nós já lemos, vamos ler novamente. Olha o que ele diz. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O que o autor ele está aqui, antes de chegar a Noé, dizendo para cada um de nós? Ele está dizendo, olha, a fé cristã não é fé na fé, mas fé em Deus. Veja, tendo falado de Abel e de Enoque, o autor está fazendo uma pausa importante para que você entenda isso e entenda que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Mas não é de qualquer fé que ele está falando. Pois aquele que vem a Deus, ele deve crer que Ele existe e que Ele é o galardoador dos que o buscam. Veja, ele está nos lembrando de duas coisas: a essencialidade da fé e a necessidade da fé, mas sem deixar que percamos de vista a natureza da fé, a definição da fé. Veja, meus irmãos, a fé é um vínculo, um instrumento pelo qual Deus ordenou termos comunhão com Ele. E Ele está dizendo aqui como esta fé, ela se apresenta. Algumas pessoas, e eu já falei isso domingo passado, elas chegam a crer de tal maneira na fé como um salto no escuro, que eu já ouvi essa forma ilustrada por pastor presbiteriano em pregação em igreja presbiteriana. Um erro teológico gravíssimo. Estabelecer a fé como um salto no escuro, como o que nós chamamos de fé na fé, como uma confiança qualquer, como aquele mesmo tipo de confiança que é estabelecido nos vestiários, como eu imagino talvez tenha acontecido hoje no jogo do Manchester City, quando perdendo por 2-0 foi lá e buscou uma virada e foi campeão inglês. Nós ouvimos muito destas coisas, algo do tipo: olha, vocês estão lá perdendo de 2-0, mas eu acredito em vocês, vocês têm que acreditar. A pergunta é, acreditar em quê? Eles dizem, não, acreditem, que dentro de vocês há força, há talento para vocês buscarem esse empate. Isso é o que talvez o Guardiola deve ter dito lá. Mas veja, em algum momento o jogador pergunta, mas acreditar em quê? E talvez o Guardiola diga, bem, você só precisa acreditar. Acreditar tem força, tem poder. Isso é um terrível erro, um grande engano. Meus irmãos, está faltando um objeto, está faltando algo concreto para se confiar, para se acreditar, para se crer aqui. E o autor está dizendo que não é esse tipo de fé motivacional.
Não é algo do tipo, ok, você só precisa acreditar que pode voltar lá e vencer esse jogo. É algo muito diferente disso. Ele está chamando você para a crença em um objeto. A fé não está na fé. A fé está em uma pessoa e nas promessas de uma pessoa. A fé está em crer objetivamente que Deus existe e que tudo que Ele prometeu, absolutamente tudo, se cumprirá. O autor está dizendo, olha, há um objeto real lá fora. Há um em quem confiar. E que Ele é aquele que recompensa aqueles que o buscam. Em outras palavras, confie nele e confie que Ele vai cumprir com toda a palavra dele. Então, dito isso, ele conclui o texto, meus irmãos, no verso 7, dizendo, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Ele está dizendo que a fé leva-nos não apenas a Deus, a confiar na sua existência, mas necessariamente leva-nos à palavra de Deus. E mesmo que hajam evidências em contrário, nós cremos nisso. Mesmo que o mundo tente dizer para nós, com seus argumentos mais tolos possíveis, mais agressivos e insensatos possíveis, nós cremos nisso. O juramento e as promessas de Deus para nós são críveis, são objetivamente acreditáveis. E é sobre isso que nós lançamos a nossa fé. É sobre isso que nós caminhamos pela fé. Então a fé cristã, acreditar em um Deus pessoal, em um Deus único e verdadeiro, e em suas promessas, consiste em viver rigorosamente sobre o que ele diz, sobre suas palavras. É esse o testemunho de Noé. Ele diz, olha, Noé também demonstrou fé. Ele tomou a palavra de Deus, apesar das evidências em contrário. Meus irmãos, não pareceria que um dilúvio estava vindo para destruir o mundo, e isso inclusive trouxe sobre Noé muita zombaria. É mais ou menos o seguinte a resposta de Noé ao nosso Deus: sim, Senhor, eu construirei esta arca da salvação. Sim, Senhor, eu vou suportar anos e anos de zombaria, de riso. Mas, Senhor, sim, Senhor, eu farei. Por que Noé fez isso? Porque eu confio em Ti e porque eu confio em tudo o que Tu dissestes. Esta é a maneira pela qual Noé viveu pela fé. E ele sussurra, e ele diz em seus ouvidos, hoje, para você viver assim também. Nos Estados Unidos há um adesivo famoso, que eu acho que seria legal, seria interessante a gente ter por aqui também. Eu não sei, talvez alguém já tenha feito. O adesivo diz o seguinte: Deus disse isso, eu acredito nisso, e isso resolve para mim. Realmente você deveria agir assim. Talvez até desse para resumir, fazer um adesivo mais curtinho. Algo do tipo, Deus disse isso e isso resolve. É assim que nós vivemos pela fé. Foi assim que Noé viveu pela fé e testemunha a nós para também vivermos e perseverarmos. Deus disse a Noé, meus irmãos, e isso resolveu. E a fé de Noé, ela flui disso. A sua fé, ela não resolveu nada por si mesma. A fé flui do que Deus já havia estabelecido. E na medida em que ele confiou na palavra irrevogável do nosso Deus, então a sua vida fluiu como deveria fluir.
Como ele já tinha resolvido isso em seu coração, em sua mente. Meus irmãos, Deus tendo dito para ele tudo isso bastava. Ele tinha a palavra falada de Deus, isso resolvia para ele. E nós hoje precisamos confiar da mesma maneira. Mas eu quero que você entenda que não é algo tão simples assim. É preciso que você entenda que crer vem em primeiro lugar. Mas há uma série de verbos que vão explicar. Há uma série de verbos que vão destrinchar, que vão nos dar as características, digamos, mais amplas desta maneira de viver. Você precisa entender que depois de crer, é preciso que você entenda que viver pela fé traz sobre seu coração motivação, fortalecimento, direção e molda você. Isso visto sob a perspectiva de verbos, de imperativos, significa que a fé deve motivar você, fortalecer você, dirigir você, moldar você. É por isso que o fazer é tão bom, é tão poderoso, meus irmãos. Porque simplesmente crer, a palavra de Deus diz que fazes bem porque até os demônios creem. Mas fazer, Abel fez, Enoque fez, Noé fez, e nós precisamos fazer. Nós precisamos ir além da crença fácil. Nós precisamos viver com vidas que são o tempo todo, em cada ação, em todas as coisas, motivadas pela fé, fortalecidas pela fé, dirigidas pela fé e moldadas pela fé. É por isso que eu concluo dizendo a você que sim, você precisa viver da maneira como eu sugeri agora há pouco. Acordar de manhã e dizer, é pela fé. É pela fé que eu dou os primeiros passos aqui agora. É pela fé, na confiança em que Deus dirigirá cada um dos meus passos, sustentará cada respirada que eu dou. Porque, de fato, esta é a realidade que nós vemos além do alcance. Quando vemos além do alcance, nós vemos Cristo sustentando todas as coisas pelo seu poder. E somos gratos, imensamente gratos por isso. Pela fé e com a visão além do alcance, nós entendemos e percebemos de que não podemos ousar prosseguir nenhum centímetro sem Ele. Chame sua atenção sobre isso. Obrigue-se a fazer 5 vezes por dia, 10 vezes por dia, até que você faça 24 horas por dia. Até que você faça 60 minutos por hora. Até que você faça cada segundo da sua vida. E pergunte-se a todo instante, eu estou crendo neste momento? Eu estou vivendo este segundo pela fé? Eu de fato confio no Senhor e eu me lembro das suas promessas, das suas palavras, e elas estão sob o controle do que eu estou fazendo, sentindo, pensando. O meu fazer está fluindo da minha crença. O meu acreditar é a primeira coisa e o meu fazer a segunda. Meus irmãos, o fato de Jesus ser quem é, de fazer o que faz, o que fez, o que fará, deve mudar completamente as nossas vidas, e você precisa se perguntar, neste exato momento Jesus está moldando a minha vida, o que eu estou fazendo? De que promessa eu estou certo agora, que está controlando os meus pensamentos, palavras, ações? Eu estou vivendo com a certeza, neste momento, a confiança, neste momento, de tudo aquilo que Jesus está trazendo à realização? Eu creio, com segurança, nesse momento, que Jesus está fazendo novas todas as coisas, que está redimindo e recriando todas as coisas, que cada coisa ruim que me toca,
que cada experiência que tenho, que cada conflito que provo, Deus está retirando o bem destas coisas. Isso é viver pela fé. É o segredo de tudo. E eu espero que você saia daqui esta noite para viver sobre esta realidade. Que você impunhe a cada instante, a cada momento, esta forma de espada de Tandera que nos foi dada. Esta confiança que nos foi dada para viver a vida tão cheios de esperança. E que você o tempo todo viva com a visão além do alcance. É disso que precisa o Gleidson em seu luto nesse momento. Seus familiares. É disso, Kátia, que você precisa. É disso que a minha irmã Laura precisa e todos nós que estamos juntos com ela nisso precisamos. É disso que cada um de vocês precisa em suas dores, medos, angústias, aflições. Olhar, ver além do alcance. E Jesus, enorme, infinito, como a tua segurança, como a tua esperança. Como tudo, o que preenche tudo das coisas que você espera. Que Deus te abençoe e que Ele te sustente a viver pela fé.